Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te dar algumas dicas sobre o que você precisa estudar antes de iniciar os seus estágios em raio-x. Meu nome é Ingrid Calado, eu sou técnica em radiologia médica, sou graduanda no Superior de Tecnologia em Radiologia, tenho qualificação em mamografia e densitometria, radioterapia, radioproteção e biossegurança e sou empreendedora na área de radiologia. Se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, lá no Instagram, @Ingrid na Radiologia, diariamente tem conteúdos simplificando vários assuntos da área de radiologia, seja você um estudante, seja você um profissional, ok? Então vamos lá. Primeiro, você só precisa estudar o necessário. E o que é o necessário? São incidências de rotina, anatomia óssea básica, termos técnicos usados em radiologia e as siglas usadas ali na radiologia, principalmente posicionamento radiográfico. Por que você precisa estudar incidências de rotina? Porque dificilmente você vai ver incidências especiais. Então, foca bastante, dedica mais do seu tempo a estudar as incidências de rotina justamente por isso. Porque mesmo que o local onde você vai estagiar, ele apareça algumas incidências especiais, antes de você estar lá, não tem como você saber quais são. Então, o ideal é que você foque bastante, se dedique muito ao estudo das incidências de rotina, que com certeza vão aparecer, porque dessa forma você vai se sentir mais seguro, você vai estar mais tranquilo e com certeza você já vai estar dominando de 80% a 90% dos exames que vão ser realizados ali no seu local de estágio, ok? Anatomia óssea básica, por quê? Você não precisa ser um gênio de anatomia óssea, você só precisa saber o básico e com o tempo você vai ali aprofundando os seus estudos, o seu conhecimento em anatomia. Mas é importante que você domine, tenha uma boa base em anatomia óssea por uma questão de que você vai estar realizando exames que precisam visualizar ossos. Então você precisa saber quais são os nomes dos ossos e onde eles estão localizados. Basicamente isso que você precisa saber. Por quê? Como você vai realizar um raio-x de fêmur sem saber onde ele fica? Como você vai fazer um raio-x de escápula sem saber onde está a escápula? Tá entendendo? Então, o ideal é que você saiba o nome dos ossos e onde eles estão localizados, porque dessa forma você vai conseguir saber ali para onde você tem que ir quando você tiver que fazer algum exame. Não adianta de nada você saber posicionamento radiográfico se você não souber anatomia óssea básica, ok? Posicionamento e anatomia sempre vão andar de mãos dadas, porque um depende do outro. Não adianta você saber posicionamento se você não sabe anatomia, e não adianta você saber anatomia e não saber posicionar um paciente, ok? Termos técnicos você precisa saber porque vai te ajudar a entender melhor como realizar as incidências e entender as solicitações de exame. Porque não adianta de nada você saber posicionar um PA de tórax, mas ali na hora você confundir PA com AP. Não adianta de nada você saber o nome dos ossos, por exemplo, ou você saber posicionar para um raio-x de punho, mas você não saber o que é um desvio ulnar, o que é um desvio radial. Então, é importante que você tenha um certo conhecimento sobre os termos técnicos que são usados em radiologia para que você não fique perdido, para que você realmente saiba o que você está fazendo. O que é uma LCM? Você vai estar lá na sua fichinha, no seu livrinho de estudo, e se você não souber o que significa a sigla LCM, você não vai saber onde você deve posicionar o paciente. Então, é muito importante que você introduza também termos técnicos ali no seu cronogramazinho de estudo antes do início dos seus estágios, ok? E as siglas usadas na radiologia também, porque, querendo ou não vai adiantar de nada, como eu falei, você saber posicionar o paciente, você saber a anatomia, mas você não saber o que significam aquelas siglas. A mesma coisa vale para os termos. Termos técnicos e as siglas ali usadas na anatomia, normalmente elas vão andar juntas, porque
são duas coisinhas que às vezes passa despercebido, mas que são muito importantes na hora de você estar ali na prática, realmente na sala de exame. Se você não souber como posicionar um paciente em decúbito dorsal, se você não souber o que significa LCE, se você não souber o que significa P, PA, você não souber a diferença de um para o outro. Então, são pequenos detalhes que a gente acaba esquecendo de estudar, mas que fazem toda a diferença ali, realmente, no dia a dia, na prática em si, ok? E as incidências de rotina, as incidências básicas que você precisa saber antes do início dos seus estágios, são essas aí da tela. Vou até deixar um tempinho para que você possa dar um print, ou se você quiser pausar para anotar. Mas essas são as incidências básicas que, se você souber quais são os fatores técnicos, qual é o posicionamento do chassi, qual é o tamanho do chassi, como é o posicionamento do paciente nessa incidência, você vai já ter dominado de 80% a 90% do que você vai ver ali durante os seus estágios, ok? Porque, de certeza, incidência de rotina sempre aparece. Incidências especiais que são mais difíceis de aparecer, e quando elas aparecem, você não tem como saber exatamente o que é que vem. Então, é importante que você dedique o seu tempo às incidências de rotina, porque são uma certeza na prática lá da radiologia, no setor de raio-x, e as incidências especiais você vai estudando à medida que você perceber que elas estão aparecendo com uma certa frequência, ok? É muito importante também que, além de você ter uma consciência do que você precisa estudar, que você tenha todo um cronograma de estudos, que você realmente coloque ele em prática. Porque é muito fácil eu virar aqui para você e falar que você precisa estudar incidências de rotina. Mas você saber que precisa estudar e focar em incidência de rotina, anatomia óssea e siglas usadas na radiologia, não vai adiantar de nada se você não fizer revisões, se você não tiver todo um cronograma de estudo que realmente vai pôr em prática isso que você precisa aprender. Você não vai aprender se você só ficar pensando que você precisa estudar sobre aquilo. Você realmente precisa estudar sobre isso, ok? Então, alguns métodos de estudo que podem te ajudar com os seus estudos antes e durante os seus estágios são flashcards, porque são cartões rápidos com pergunta e resposta direta e curta, para que você revise só aquele pedacinho que você precisa lembrar, não exatamente o conteúdo inteiro. Fichas de resumo são muito boas porque elas são ilustradas, elas têm apenas o necessário para aquela incidência ali específica, para aquele conteúdo ali específico. É um resumo que você vai estudar de forma mais direta, vai ser mais prático. Então, uma ficha de resumo e um flashcard vão te ajudar a manter aquele conteúdo ali sempre na sua cabeça para que você não esqueça. Para que você não esqueça como é a posição do paciente naquela incidência, para que você não esqueça quais são os ossos do carpo, por exemplo. Então, flashcards e fichas de resumo são ótimos para que você faça revisões rápidas, para você realmente ficar fazendo meio que a manutenção daquele conteúdo ali na sua cabeça. Videoaulas são ótimas e o YouTube aqui está cheio de videoaulas que podem te ajudar com posicionamento radiográfico e com anatomia. Então, basta você procurar o que é que você está tendo dúvida e assistir quantas vezes achar necessário aquele conteúdo, porque também ajuda muito. Você ficar ouvindo outra pessoa explicando, você ficar vendo alguém te explicando algum conteúdo, também ajuda muito a fixar esse assunto na sua cabeça. E associando as videoaulas com ficha de resumo, com flashcard, você vai meio que forçando o seu cérebro a sempre estar puxando aquela lembrança daquele conteúdo. Então é muito importante que você não tenha apenas um método de estudo para revisão, que você tenha vários diferentes para você sempre estar forçando o seu cérebro a lembrar daquilo ali de formas diferentes, ok? E outra coisa também que te ajuda muito vai ser resumos ilustrados e com radiografias, porque você estudar
anatomia radiológica, você estudar anatomia com ilustrações coloridas, fica muito mais fácil, não fica chato, não fica complicado, e você vai ter uma consciência melhor do que você precisa aprender, você vai ter uma assimilação mais rápida daquele conteúdo, porque você vai estar vendo visualmente, colorido, bem destacado, cada pequeno detalhezinho que você precisa aprender. Então, flashcard, ficha de resumo, videoaulas e esses resumos ilustrados vão te ajudar muito e vão fazer uma diferença absurda no seu método de aprendizado, na sua hora de estudar, porque vai facilitar muito, vai agilizar muito, vai otimizar o seu tempo, vai otimizar os seus estudos, ok? E caso você tenha dificuldade ou não tenha tempo para criar flashcards, fichas de resumo ou fazer resumos ilustrados, desenhar ali o conteúdo, no nosso site que está aqui, no link da descriçãozinha aqui do vídeo, você vai encontrar diversos materiais simplificados, ilustrados e com radiografias que vão facilitar muito o seu estudo antes e durante ali os seus estágios e até depois, para que depois que você saia ali daquela prática mesmo de dia a dia, você não esqueça o que você aprendeu. Então a gente tem um site com muito conteúdo disponível de várias formas diferentes para que você sempre possa estar estudando e revisando e de forma prática, de forma simples. Ok? Organize os seus materiais de estudos. Não adianta nada você comprar flashcard, você comprar um monte de livros sobre posicionamento radiográfico e você só deixar tudo ali largado. O ideal é que você crie um cronograma de estudos. Se você só pode estudar 2 vezes por semana, então você veja aquele tempinho livre que você tem 2 vezes por semana e separe o que você vai estudar em cada dia, em cada horário, e sempre varia o método de estudo. Porque na que você varia o método de estudo, como eu já falei para você, você vai forçando o seu cérebro a estar puxando sempre aquele conteúdo de várias formas diferentes. E isso ajuda a fixar melhor o conteúdo na sua cabeça, ok? Diferentes métodos de estudo, eles realmente ajudam e muito a fixar o conteúdo de forma mais rápida, de forma mais eficaz, ok? Então, organização vai ser a chave para que você não se perca e para que você realmente tenha um controle sobre quais são os conteúdos que você está tendo mais dificuldade, quais você está achando mais fácil e qual foi o método ali de estudo que você usou que realmente te ajudou, que realmente fez você aprender mais rápido aquele conteúdo. Porque também tem isso, não adianta você testar 4 jeitos diferentes de estudar e nenhum dos 4 funcionar. É bom você testar com calma e prestar atenção em quais deles realmente estão fazendo efeito, realmente estão te ajudando, porque cada método é diferente, cada método vai trabalhar o seu cérebro de forma diferente. Então, vão ter métodos que para você vai ser mais fácil de aprender e vão ter métodos que para você simplesmente não vai funcionar. Então, você tem que testar para poder ver qual o método que realmente vai funcionar, qual o método que vai te ajudar e você usar isso a seu favor, ok? Mas isso vai exigir paciência e principalmente muita dedicação da sua parte para que você entenda, para que você realmente compreenda e que você aprenda realmente aquele conteúdo que você vai precisar no seu estágio, que você vai precisar futuramente quando estiver trabalhando na área, ok? E caso você esteja sentindo dificuldade para se organizar para os seus estágios, esses são alguns exemplos de materiais que a gente tem disponível. A gente tem um guia para estágio em raio-x, que tem várias dicas de como você se preparar antes e durante o seu estágio, dicas de como se comportar no local do estágio, dicas para quando você estiver lá fazendo alguns exames. A gente também tem uma apostila de posicionamento de rotina ilustrado, que possui ilustrações, exames ali, imagens de radiografias e os fatores técnicos básicos de cada incidência para você realmente estudar de forma direcionada e prática o que você precisa aprender para os seus estágios. A gente também tem conteúdo de anatomia radiológica iniciante, ou seja, apenas o básico de anatomia radiológica para você começar a entender como funciona a anatomia radiológica sem ser bombardeado com excesso de informações. Realmente só tem ali o básico para você dar início aos seus estudos em anatomia radiológica e as fichas de resumo
que são os queridinhos de todo mundo que está estudando posicionamento, porque elas são práticas e elas são simples para você estudar. Bem facinho, ok? Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para o nosso site. E caso você queira aprender mais sobre radiologia, caso você tenha dificuldade para aprender radiologia, eu também te convido a conhecer o Instagram, Ingrid na Radiologia, que todo dia tem sempre alguma postagem sobre conteúdos da área de radiologia, de forma simplificada, de forma ilustrada, de forma realmente prática, para que você aprenda sobre radiologia sem estar se desgastando ou sem estar perdendo tanto tempo fazendo resumo que não te ajuda tanto. A gente está aqui para facilitar os seus estudos na área de radiologia, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o que precisa estudar ou como estudar para os seus estágios, pode mandar um direct lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar, ok? Até o próximo vídeo.